Vamos abrir a nossa Bíblia, queridos, nessa noite, na carta aos Romanos, capítulo 1, verso 16. E 17. Nosso tema nessa noite é este: a fé ainda é necessária? Então, em Romanos 1, 16 e 17, nós lemos o seguinte: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo. Elas são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus, também os gentios. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Esse texto, como você deve saber, marcou a conversão de Martinho Lutero, um grande expoente da Reforma Protestante. Esse texto e a leitura desse texto fez Martinho Lutero romper radicalmente com o catolicismo, com os dogmas católicos e com o sacerdócio que ele antes exercia na Igreja Católica. Fez com que Lutero tivesse os olhos abertos para perceber que nada daquilo que ele poderia fazer religiosamente o salvaria. Nada do que ele poderia ofertar a Deus perdoaria seus pecados ou garantiria a salvação eterna. E da leitura desse texto e da transformação da sua vida, é que deu origem às 95 teses de Lutero contra a venda das indulgências, que era um perdão papal concedido pelo Papa a todo aquele que pecasse, inclusive aos que já tinham falecido, mediante paga de dinheiro. O documento chamado indulgência ou perdão papal era dado ao parente morto por uma soma alta de dinheiro. Lutero descobriu nesse texto como é que Deus se relaciona com a gente. Deus se relaciona com a gente através da graça dele ou através da justiça atribuída a nós. Porque a justiça de Deus atribuída a nós é baseada no oferecimento de um outro pelo nosso pecado. E esse outro é o Senhor Jesus. De forma que, em vez de nós termos que quitar a nossa dívida, a nossa ofensa, e resolver o nosso pecado com Deus, Jesus resolveu o nosso pecado com Deus, pagou a nossa dívida e aplacou a justiça de Deus, e resolveu a justiça de Deus com relação a nós. Jesus, quando morre na cruz, ele morre uma morte que é substitutiva. E ao mesmo tempo ele se torna o justo e o justificador daquele que tem fé nele. E nós somos agora, quando cremos em Cristo, vestidos com uma roupa espiritual, chamada justiça de Cristo. E Cristo pagou, portanto, todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, de uma única vez. De forma que, se havia alguma dívida contra nós, essa dívida foi rasgada, foi cancelada, foi anulada. E por isso não resta mais nenhuma necessidade de pagar nada a Deus, nenhum tipo de sacrifício a Deus que faça com que, por causa do meu sacrifício, Deus seja favorável a mim, Deus me ame, Deus aceite minha oração, Deus me ajude. Porque tudo está consumado, porque tudo já foi pago pelo meu substituto legal, o meu advogado,
que é Jesus Cristo. E o que resta a mim e o que resta a você, depois que Cristo disse, tudo está consumado, quitado, pago, anulado e resolvido, qual é a nossa parte? A nossa parte é crer. E a fé é a engrenagem que põe em movimento minha vida na direção de Deus e dos seus propósitos. A fé é aquilo que me conecta com esse Deus que pagou o meu pecado e que me tornou aos seus olhos justo. Por isso o texto diz, o justo viverá pela fé. Claro, porque ninguém é justo por si mesmo. A prova disso é que no próprio texto de Romanos, Paulo diz assim, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. A sua conversa é repulsiva, como cheiro de túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja dos seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. São apressados em cometer homicídio. E por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde achar paz e não têm temor a Deus. Esse é o retrato da humanidade. Esse é o retrato do ser humano sem Cristo. A coisa é feia mesmo. Mas a partir da fé em Cristo, nós somos vestidos com uma justiça que não é nossa, é a dele. Porque só há um justo, que é Cristo. Então ele nos justificou porque pagou o nosso pecado com sua morte. E aí, Deus nos declara justos. Agora, ser declarado justo é diferente de declarar-se justo. Da mesma forma que Deus dizer que nós somos santos, é diferente de dizer que nós somos santos. Deus nos declara justos apenas por uma razão, porque Ele nos justificou. É por isso que Romanos 5 diz, portanto, uma vez que fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Cristo, nosso Senhor, fez por nós. E essa é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é saber que Deus está em paz com você. Que você pode se aproximar dele em paz. E que aqueles que creem em Cristo estão em paz. E que podem viver em paz, apesar de tudo que vier a acontecer a eles. Nós vivemos num mundo incerto, perigoso, inseguro. Mas nós vivemos num mundo incerto, perigoso e inseguro com uma certeza. A certeza que nasce da fé. E o que é a fé? Hebreus 11 vai responder. Na minha versão. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. A fé nos dá convicção das coisas que não vemos. Nessa versão NVT, a fé mostra a realidade. Então, queridos, quem vive pela fé enxerga a realidade. Não foge dela. Não fantasia sobre ela. Começa a enxergar a realidade, começa a enxergar as coisas do jeito que são. E não do jeito que nós esperaríamos que elas fossem.
E apesar de nós enxergarmos a realidade do jeito que ela é, e não do jeito que nós esperávamos que elas fossem, nós, pela fé, vencemos a realidade, por mais difícil que ela seja. Porque sem a fé, a tendência é que todos nós nos tornemos pessimistas. Porque quando alguém não crê, tudo é impossível. Tudo é complicado. Tudo é difícil. Surge uma dificuldade, e essa dificuldade sempre será maior do que alguma capacidade que Deus me dê para viver e para enfrentá-la. Como os 10 espias do Velho Testamento, homens mais altos que nós serão gigantes, e nós diante deles seremos gafanhotos. O que acontecia com os 10 espias? Eles não creram. E por não crerem, não enxergaram a realidade do jeito que era. Se viram como gafanhotos. Aumentaram o tamanho do problema, gigantes, e diminuíram a identidade de quem eles eram, e eram líderes de Deus. E serem líderes de Deus, e por serem líderes de Deus, sem fé, se viram como gafanhotos. É sempre assim. Quando falta fé, o tamanho do problema será maior. E a capacidade de lidar com ele e quem eu sou será diminuída. Então, sem fé, nós não alimentamos esperança por soluções e não acreditamos de fato, como diz a Bíblia, que no fim tudo se encaixa e tudo dá certo, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E Deus quer erguer o nosso olhar para o alto, na fé, mas nós continuamos mirando o som e mirando o chão da tragédia. Deus promete para nós uma nova criação, mas nós continuamos achando que tudo permanecerá como sempre foi. Deus diz para nós na fé: eis que estou fazendo coisa nova. E nós dizemos: não estou vendo nada novo, apenas as velhas coisas antigas que eu sempre vi. Deus assina cada uma das suas promessas com seu próprio nome. E nós não julgamos suficiente este nome para crer. Um dos maiores pregadores cristãos do século III, depois de Cristo, João Crisóstomo, disse o seguinte: não é o pecado que nos joga na lama, é a desesperança e a falta de fé que faz isso. Porque se eu peco e não acredito no perdão de Deus, a minha desesperança e a minha falta de fé, de que Ele é poderoso para perdoar os meus pecados e me purificar de toda injustiça, se eu não acredito nisso, essa falta de fé e essa desesperança me jogam na lama. Não é o pecado que joga na lama, é a falta de fé que faz isso. Você sabe que na Idade Média, a igreja catalogava alguns pecados contra o Espírito Santo. E dentre os pecados que a igreja catalogou na Idade Média, pecados contra o Espírito Santo, um se destacava, que era chamado de assídia ou assídia. O que era assídia ou assídia? Era a tristeza, aquele desânimo com a vida, que leva as pessoas a desejar o que não têm, a estarem insatisfeitas com quem elas são, a fugir da vida quando a vida parece insuportável. Este é um pecado contra o Espírito Santo na Idade Média. É a tristeza do desencanto consigo mesmo. É a tristeza do desencanto com a vida.
É a tristeza do desencanto com Deus, a assidia, falta de esperança. Então, para a pergunta se a fé ainda é uma necessidade, nós podemos responder através de 3 meios, ou através de 3 respostas. A primeira resposta é que a fé é uma necessidade para vencer a tristeza, a assídia. Paulo diz aqui em Romanos que ele está falando das boas novas a respeito de Cristo. Boas novas e Cristo são intercambiáveis. Falar de boas novas é falar de Cristo, e falar de Cristo é falar de boa nova. Quem ele é e o que ele diz é boa nova. Então o Evangelho não é uma parte da Bíblia, aqueles primeiros 4 livros do Novo Testamento. Evangelho é um tipo de vida que foi inaugurada nesse tempo presente, mas que tem a sua origem na eternidade. A eternidade entrou na nossa vida, porque Cristo se encarnou, ele trouxe a boa nova. E para um mundo que andava em trevas, brilhou sobre esse mundo a luz. A eternidade entrou no agora. Cristo é o Evangelho. Quando ele se fez carne e habitou entre nós, ele ligou para sempre a eternidade com o hoje. Ele construiu uma ponte entre a eternidade e o presente. E quem crê em Cristo, ou quem crê no Evangelho, não irá para o céu apenas quando morrer, mas o céu já está instalado agora na sua vida, através dessa ponte, entre hoje e amanhã. Quem crê no Evangelho, percebe que os poderes do céu já se manifestam no seu dia a dia. Se o Evangelho, então, é uma ponte que liga o presente à eternidade, que liga o perecível ao imperecível, que liga o agora à eternidade, então nós podemos cruzar essa ponte o tempo todo através da nossa oração. Quando nós falamos com Deus, nós estamos cruzando a ponte do hoje para a eternidade. Deus não está só na eternidade. Deus habita no momento em que alguém aqui lhe dirige a palavra. Isso traz o desafio de nós cruzarmos essa ponte todo dia. É a comunicação entre a eternidade e o hoje. É por isso, queridos, que quando Cristo morreu, João diz que o véu que havia no templo se rasgou de alto a baixo, dizendo que a partir daquele instante não há mais separação entre o Santíssimo e o Santo. Não há mais separação entre hoje e amanhã. Não há mais separação entre a eternidade e o presente. Acesso livre. O tempo todo. E Apocalipse fala da eternidade nesses termos. Lá não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Você crê nisso? Agora, se lá não haverá mais morte, nem luto, nem pranto e nem dor, nós podemos viver isso agora na esperança. Porque os nossos sofrimentos são minúsculos, se comparados com a glória que será revelada em nós. A glória que está esperando por nós. Isso leva a algumas perguntas. Se um dia nós não vamos mais chorar, e é isso mesmo, porque não haverá nenhuma razão para chorar, por que não começar agora a rir, e não se acostumar a rir agora?
Se um dia não vamos mais morrer, por que não começarmos agora a viver? Se um dia teremos total comunhão com Cristo, por que não começar a ter comunhão com Ele agora? Se um dia provaremos todos os poderes celestiais, por que não começar a provar os poderes celestiais agora? E se um dia toda preocupação com o futuro não será necessária, por que não combater a nossa ansiedade hoje com a certeza, nada poderá nos separar do amor de Deus, desde já? Você percebeu? A fé faz abraçar as boas novas. A fé gera uma atitude positiva diante dos problemas. A fé nos ajuda a combater a tristeza e a melancolia. A fé dá coragem para enfrentar nossos medos. E sabe como Paulo diz que Deus nos vê a partir de agora? Ele diz em Efésios 2, que Deus é tão rico em misericórdia, e Deus nos amou tanto, que embora nós estivéssemos mortos por causa dos pecados, Ele nos deu vida em Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Agora preste atenção no que vem na sequência do texto. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo. Sabe como é que Deus vê aqueles que creem em Cristo? Deus vê aqueles que creem em Cristo já ressuscitados, já no céu. É assim que Deus vê. O texto continua. E nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo. Deus já vê você sentado lá, do lado de Cristo. É assim que Deus vê. Se Deus me vê ressuscitado, e se Deus me vê sentado com Ele na glória, eu não posso me ver morto pelo peso da vida. Eu não posso me ver sentado na sarjeta da vida, porque Ele me vê sentado nos lugares celestiais em Cristo. Mas não é só isso. Continua dizendo o texto, nas eras futuras, Deus poderá nos apontar a você que está aqui. Deus poderá nos apontar como exemplos da riqueza insuperável da sua graça. Cada pessoa que chega lá, Deus aponta e diz, esse aí é fruto da graça minha. É exemplo da minha graça, do que ela fez. Revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Se Deus nos vê assim, queridos, como é que nós temos que nos ver? Se Deus já te vê vitorioso, como é que você pode se ver fracassado? Se Deus te vê assentado no lugar celestial, como é que o seu lugar é a sarjeta e o pior lugar da vida? E se Deus te vê ressuscitado em Cristo, como é que você acha que o seu problema, este especificamente que te preocupa agora, vai te matar? Não é que um dia isso aqui será realidade, não. Isso já é realidade pela fé. Pela fé. Essa é a nossa posição. E se essa é a nossa posição, nós temos que ajustar como vivemos a esta posição. Não é que um dia nós venceremos todo o mal, nós já vencemos o mal pela fé em Cristo. O próprio Jesus diz, eu venci o mundo, então tenham bom ânimo. Se eu venci o mundo, tenham coragem, tenham ânimo, porque eu venci o mundo.
Nós já vencemos. Paulo diz, nós já somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então basta que nós vivamos à altura de quem nós já somos. E quem é que nós somos? Ora, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A fé é uma necessidade para vencer a tristeza. Mas, em segundo lugar, a fé é uma necessidade para Deus agir em nós. Romanos continua dizendo que as boas novas são o poder de Deus em ação para salvar os que creem. Essa é a segunda razão pela qual a fé é necessária. A fé traz a nós o poder de Deus em ação. O poder de Deus que age em todas as situações para nos salvar das situações. E nós não somos salvos só do nosso pecado. Nós somos salvos de tudo que possa ameaçar a nossa vida hoje. Você lembra que quando os discípulos estavam no barco, Jesus tinha despedido eles e dito para eles irem na frente, ele ficou um pouco na terra, alta madrugada, eles no meio do mar, no barco, e eles viram um vulto andando em cima das águas, e eles gritaram, é um fantasma! Só que de todos que disseram, é um fantasma, Pedro disse, é o Senhor. Pedro reconheceu que era o Senhor. Se és tu, Senhor, me manda ir andando até o Senhor sobre as águas. E Jesus disse para ele, vem. E Pedro atende o convite de Jesus, sai do barco, começa a andar sobre as águas. E enquanto ele mantém os olhos fixos na palavra de Jesus, vem, ele dá os passos até Jesus, cheio de confiança, cheio de certeza, sem afundar. Nenhum outro andou sobre as águas, só Jesus e Pedro. E Pedro estava experimentando aquela palavra que Jesus disse para todos eles, quem crer em mim, fará as obras que eu faço, e fará maiores que estas. Pedro creu nisso, e andou sobre as águas. Mas quando Pedro começou a reparar na força dos ventos, o medo de Pedro levou a não confiar mais na palavra, não confiar mais em quem ele via, mas em acreditar naquilo que ele não via, no medo que ia morrer. Como eu e você, Pedro achou que ia morrer. Mesmo tendo obedecido uma ordem de Jesus, e mesmo tendo Jesus cara a cara com ele, ele achou que ele ia morrer. E ele começa a afundar, e ele grita, Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus puxa Pedro, o coloca de volta no barco em segurança. Sabe o que acontece aqui? Todas as vezes que nós cremos, resolvemos crer na palavra, o barco é a nossa vida. O barco é a nossa zona de conforto. O barco é aquilo que eu conheço. Mas então eu escuto uma palavra, uma promessa de Deus, E ele diz, vem. Como a garotinha da aliança que eu falei. Vem. E quando ele diz, vem, nós cremos na palavra, que recebemos poder para ir a Jesus. Nessas horas nós estamos cheios de fé, de alegria e de confiança, e nós saímos da zona de conforto, e nós voamos. Basta, porém, soprar um ventinho esquisito, para toda a confiança naufragar. Desviamos o olhar dele, que é a boa nova, nosso ouvido não escuta mais o que ele está dizendo, e nós vamos afundando na água da incerteza,
do medo, da falsa impressão que ele não está diante dos nossos olhos e que é uma miragem e que é um fantasma. E aí nós precisamos gritar por socorro, assim como Pedro gritou por socorro, e ele salva, porque Jesus é o nosso Salvador. E ele não salva só da condenação eterna. Ele salva da opressão causada pela dificuldade. Ele salva do medo que eu tenho de que quando eu começo a andar em obediência, alguma coisa acontece e a minha fé abala, eu afundo, mas ele me salva. Me põe de volta no barco. Ele me salva do medo de achar que eu vou fracassar, que eu não vou sair desse momento que encheu a minha vida de nuvem escura, o sol não brilha mais. Ele me salva desse estado de melancolia. E nessa hora a fé faz toda a diferença. A fé me lembra a voltar a olhar para aquele que é o Salvador, que é o autor, mas que é o consumador da fé. Daquele que tem poder sobre os ventos. Então a fé não ignora os ventos. A fé vai além do vento e consegue enxergar a pessoa de Jesus. E Pedro só saiu do barco e andou sobre as águas porque ele sabia quem estava vindo na direção dele era Jesus. Então, em todas as tempestades e incertezas da vida, quando o barco balançar, quando o vento for furioso, nós não podemos esquecer quem é que controla o vento. Lembrando daquele hino antigo, que diz assim: Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas. Não temos um Salvador? Não se te dá que morramos? Podes assim dormir? Se a cada momento nos vemos prestes a submergir? As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, eu te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer, as ondas atendem o meu mandar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, bom mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto, destino meu. Amém, queridos? Se Cristo está no seu barco, se Ele habita a sua vida, como é que Ele vai permitir que uma tempestade naufrague você no seu barco, se Ele está dentro do barco? Como é que o Salvador vai morrer junto com um naufrágio, se Ele é o Salvador do naufrágio? Sossegue. Que a fé sossegue nosso coração. Que a fé nos dê a coragem de entender. Dá para confiar na palavra dele. E a fé, em terceiro lugar, é uma necessidade para resistir a tudo. O texto termina dizendo: o justo viverá pela fé. Então nós não precisamos só de fé para ser salvos. Não precisamos de fé só para ser perdoados.
Não precisamos de fé apenas para crer que quando descermos à sepultura, nosso corpo será ressuscitado. Não precisamos de fé só para crer que um dia estaremos na glória. Nós precisamos de fé para viver aqui, para viver agora. Lembro você, a fé é a ponte que liga o hoje à eternidade. É essa ponte que eu posso atravessar todo o momento em segurança por meio da oração e nas horas em que o meu medo for maior que a minha alegria. A ponte está construída. Os tesouros da eternidade são assimilados pelo meu presente. E o poder de Deus é liberado sobre meus problemas. Porque Cristo ligou a terra e o céu na sua vinda. O véu rasgou, como eu disse a você. E quando nós oramos, nós passamos do agora para a eternidade. Lembra que Jesus falou sobre esta ponte que liga a eternidade com agora. Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que te vê em oculto, e o teu pai que te vê em oculto te recompensará. Da eternidade virá a recompensa para a tua oração. Isso é palavra de Jesus. E enquanto nós oramos, o céu fica aberto, disponível e acessível a toda sorte de bênçãos, à inteira disposição de cada um de nós. Se você ler Apocalipse 8, você vai entender claramente essa ponte que liga o hoje à eternidade. Quando o Cordeiro abre o 7º selo na profecia do Apocalipse, capítulo 8, eu vou ler para você. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por meia hora. Agora você vai entender por que o céu ficou em silêncio cerca de meia hora. Eu não imagino o céu em silêncio. Eu acho que o céu é uma algazarra santa, uma bagunça santa. Eu acho que o céu é uma alegria sem fim. É gente cantando, gritando, brincando o tempo inteiro. Não dá para pensar no céu de outro jeito. Mas aqui nessa passagem, quando o 7º selo é aberto, há silêncio no céu. Por quê? Verso 3. Veio outro anjo com um incensário de ouro, ficou em pé junto do altar, recebeu muito incenso para misturar as orações do povo santo como oferta sobre o altar diante do trono. A fumaça deste incenso, misturada com as orações do povo santo, subiu do altar, onde o anjo havia derramado, até a presença de Deus. Quando você ora, o céu fica em silêncio e as suas orações sobem. Não é maravilhoso? Realmente há uma ponte que liga o hoje com a eternidade e com a eternidade ao hoje. E Deus realmente ouve as orações. E Deus realmente responde às orações. E nós só suportamos a vida com oração. Nós só suportamos as coisas com oração. E eu não estou falando de suportar do verbo aguentar. Eu estou falando de suporte. Só suportamos as coisas com oração. Só suportamos a vida com oração, porque nós construímos uma base sólida com a oração, e onde, nessa base, onde apoiamos a nossa vida, a nossa agenda e as nossas causas. A fé é essa base, é esse suporte fundamental que impede que tudo caia.
A fé é o ato de você construir sua casa em cima da rocha. Mesmo que venha chuva, mesmo que venha vento, mesmo que venha inundação e batam com força contra ela, ela resiste. Porque a fé é a rocha. Porque ela tem suporte. Ela tem alicerce sólido. Ela é construída na fé. A fé é Jesus. E a fé é a base sólida que impede que tudo desmorone. Uma das maiores obras de engenharia até hoje construídas foram as Torres Gêmeas do World Trade Center, em Nova York. Elas começaram a ser construídas pelo descendente do Rockefeller, do multimilionário. A mais alta tecnologia da época, foi tudo projetado no computador IBM. Tecnologia de ponta. Sustentação tubular, um tubo encaixado no outro. Foi mais ou menos essa a ideia da Torre Gêmea. Um tubo encaixado no outro. Reforçado com concreto, todos os tubos. A mais avançada tecnologia da época. E na inauguração, sabe o que os engenheiros disseram? Nem um Boeing 707 batendo contra elas poderá derrubá-las. O problema é que em 11 de setembro de 2001 não foi um Boeing, foram 2, repletos de combustível. No ataque terrorista. E as torres indestrutíveis ruíram como papelão. No lançamento do Titanic foi dito que ele era inafundável. Bastou um iceberg para que ele se quebrasse no meio e mergulhasse no oceano. O que eu quero dizer com isso? Tudo que é construído com a tecnologia desse mundo, um dia pode desabar. Menos a fé, que não é desse mundo. A vida que é construída na fé, que não é deste mundo, que é da eternidade, a fé naquele que é o arquiteto do universo, o Senhor dos senhores, ela nunca desmorona, porque ela não é humana. Não é humana. Ela tem solidez, indestrutível. E eu quero ler para você Hebreus 11, que fala do fundamento dessa fé. Que diz o seguinte: lembrem-se dos primeiros dias, quando vocês foram iluminados, e como permaneceram firmes, apesar da luta e sofrimento. Lembra do começo da sua fé. Tenta voltar a memória ao começo da sua fé. Quantos anos você tem de fé em Cristo? 5? 5 anos, 1 ano? 20 anos? 30, 40 anos? Lembre quando você foi iluminado e como permaneceu firme, apesar de muita luta e sofrimento. Se você está aqui firme, apesar de muita luta e sofrimento, isso é prova de que você permaneceu firme na rocha sólida que é a fé. Houve ocasiões em que vocês foram expostos a insultos, espancamentos. Em outras ocasiões, vocês ajudaram aqueles que passavam por isso. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando foi tirado tudo que lhes pertencia. Sabiam que lhes esperava coisas melhores, que durarão para sempre. Portanto, diante de tudo isso, não abram mão da sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que a confiança traz. Vocês precisam perseverar
para que depois de fazer a vontade de Deus, recebam tudo que ele prometeu, pois em breve aquele que está para vir, virá, não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Olha de onde Paulo tirou esse texto, de Hebreus. Ou Hebreus repete Paulo, que repete um profeta antigo. Meu justo viverá pela fé, e se ele se afastar, não me agradarei dele. Mas nós não somos como aqueles que se afastam. Nós somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Amém, queridos? Olha os destaques de Hebreus 11. Vocês permaneceram firmes apesar da luta. Vocês perderam muita coisa porque esperavam coisas melhores que durarão. Não abram mão da confiança. Perseverem até receber o que Deus lhes prometeu. Nós não retrocedemos porque somos pessoas de fé. Amém? Então persevere na fé. Apesar da luta, seja mais que vencedor. Cruze essa ponte que liga o hoje com a eternidade e receba a resposta das suas orações. Quando Jesus falou do sermão dos últimos dias, e quando falou da proximidade da sua vinda, ele terminou esse sermão dizendo uma coisa: quando eu voltar, acharei alguma pessoa que ainda crê? Depois de dizer, Jesus, tudo que vai acontecer no final dos tempos, ele termina com essa pergunta: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Em outras palavras, quando eu voltar, eu acharei alguém que ainda crê? Que a sua resposta e a minha sejam sim. Eis-me aqui. Porque, queridos, não é a dificuldade que mata a fé. Não é a luta que mata a fé. Não é a frustração que mata a fé. Não é a decepção que mata a fé. O que mata a fé é a desistência de crer. É quando alguém desiste de crer. Isso mata a fé. As outras coisas não matam a fé. Pode acontecer o que acontecer. A única coisa que mata a fé é a desistência. Então creia, porque tudo é possível ao que crê. Problema. Trazendo à sua memória alguns textos da Bíblia. Problema. O machado emprestado do profeta caiu na água. Fé. O machado flutua. Problema. Golias ameaçando. Fé. Davi derruba e mata o gigante. Problema. Ter apenas um pouco de farinha em casa, comer e esperar a morte. Fé. Deus faz a farinha multiplicar. Problema. Falta de água no deserto para beber. Fé. A água jorra da rocha e sacia a sede de todos. Problema. A falta de pão no deserto para comer. A fé. O maná cai do céu todo dia.
Problema: perseguição contra os cristãos. A fé: o perseguidor se converte e se torna o maior defensor e divulgador do Evangelho. Problema: a doença que não me deixa há 12 anos. Fé: tocar em Jesus e instantaneamente ser curado. Problema: ser amigo de Jesus, ficar doente e morrer. Fé: ter Jesus na entrada do seu túmulo, dizendo: vem para fora. Problema: viver como prisioneiro na terra estranha por 70 anos. Fé: ser liberto e voltar a morar numa terra restaurada. Problema: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Fé: o meu socorro vem do Senhor. Problema: nossos sofrimentos do presente. Fé: eles não são nada comparados com o peso de glória que irá se manifestar sobre nós. Problema: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Fé: não temerei mal algum, tu estás comigo. Queridos, a fé é uma necessidade para vencer a tristeza. A fé é uma necessidade para Deus agir em nós. A fé é uma necessidade para resistir a tudo que vier. Cruze a ponte pela oração. Entra no teu quarto e perceba a promessa de Jesus. O teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque o justo viverá pela fé. Que nessa noite nós lembremos de todas as promessas e alianças da tua parte a nosso respeito. Mas que nós lembremos também, Senhor, que nós já estamos aos teus olhos assentados nos lugares celestiais e aos teus olhos já estamos ressuscitados e aos teus olhos ligando a eternidade ao nosso presente. O amor de Deus, nosso Pai, a alegria, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre nós agora e todo sempre. Amém.